Olá a todas e a todos, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e hoje a gente tem a alegria de receber aqui Eliezer Pereira, mais conhecido como MC Lezer. Isso. O Lezer é um ativista cultural aqui de Ribeirão Preto, um educador social, tem trabalhado com cultura, trabalha com música, é um multi-instrumentista cuja predileção é o rap e trabalha na cultura hip hop em múltiplas linguagens, incluindo grafite e outras. E aí eu peço primeiro, Lezer, para você se apresentar aqui para o nosso público e dizer um pouco da sua história. Legal. Hoje, 42 anos, né? Estou na cultura. Na verdade, a cultura me acompanha desde a idade dos 15 anos. Me interessei pelo... Sou nascido e criado no Simeone, né? Na Zona Norte, então... Muito engraçado que no pré-adolescência eu fui um moleque do Brejo. Morava no último bairro da cidade, então ia muito ficava muito atrás de brejo, passarinho, cavalo. Tive cavalo, aprendi a nadar no Rio Pardo. E aí eu era um menino muito ativo, assim, curti bastante a pré-adolescência, mas depois no meu bairro teve algo que me interessou, que foi o skate. Tinha os skatistas na porta do supermercado Cavalim. Eu comecei a ver os caras andar de skate lá. Isso no início da adolescência, 14, 15 anos. Aí 15 anos consegui comprar skate. Conheci skate e aí a partir daí eu comecei a me ligar no estilo de vida que o skate proporciona. O skate ele é desde a moda até a música que você escuta, o comportamento. É um estilo de vida. E eu sempre fui de uma família evangélica, né? E aí comecei a andar de skate na adolescência, continuei na igreja ainda, mas sempre fui um moleque que gostava dessa arte urbana. E aí, quando eu comecei a dar um rolê de skate, comecei a ouvir o rap, eu vi que existia um aspecto cultural ali do rap, entendeu? Que era a cultura hip hop. Foi aí que eu me aproximei da galera da Notai Crew, que é uma crew, uma das pioneiras de grafite em Ribeirão Preto, e comecei a fazer rolê com os caras. Eu nunca fui bom de pintar, mas a cultura hip hop sempre me chamou atenção, então eu comecei a andar muito com os caras que pintavam. E com isso, os meus amigos skatistas também tinham um grupo de rap, né? Então eu comecei a frequentar os ensaios e os rolês de rua de pintura. E o lance da musicalidade da igreja sempre pra mim foi importante, porque quando eu colava nos ensaios, os caras já achavam que eu cantava, já era como se eu cantasse faz tempo, só que eu era instrumentista. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a cantar com o WRW, abrir alguns shows. Eu lembro que o primeiro show que eu abri tinha a GOG, tinha Consciência Humana. Foi um show grande já, que foi uma oportunidade muito massa de pisar no palco. E aí, a partir daí, eu comecei a me envolver com esse aspecto cultural, né? E é engraçado que, anos 90, anos 2000, ali, a gente criou um espaço que chamava Núcleo de Cultura Periférica, que era onde a gente queria entender um pouco mais da cultura que a gente estava vivendo, né? Não tinha muita informação. E a gente montou um espaço de estudos, que era um coletivo. Na época não tinha nome de coletivo, não. Era CRIO. Era no Toy CRIO fazendo uma formação de base ali. E a gente começou a estudar sobre a cultura hip hop, aí a gente falou, pô, então a gente agora vai montar a casa de hip hop. Aí a gente passou a ocupar um espaço público como casa de hip hop. O que a gente fazia ali? A gente fazia encontros de quem se identificava com a cultura e também dava oficinas e aulas, né, sobre os aspectos culturais. Eu pegava mais na parte de MC e de música. Então, todo sábado, o NCP desenvolvia o Núcleo de Cultura Periférica desenvolvia a Casa de Hip Hop de Ribeirão, lá na Vila Tecnológica, 99 e 2000. E aí a gente passava muita gente por lá, aprendendo a rimar, discutindo temas relacionado à violência que a gente estava vivendo, as questões sociais, as questões históricas. E era algo muito orgânico, assim, tá ligado? Mas foi uma base muito forte. E a partir daí eu comecei a ter uma visão, assim, de mundo que eu acho que influencia até os dias de hoje, a forma com que eu vivo e que eu vejo a sociedade, né? Então foi nesse momento aí que eu comecei a sacar o lance da cultura, o lance do que eu achava de como eu via o meu bairro, como eu via os movimentos que aconteciam ali e até mesmo a educação. Acho que isso teve um despertar e aí eu segui. E nessa época, quer dizer, o hip hop já era forte em Ribeirão Preto, as principais influências, por exemplo, no Brasil já era forte e aí vocês estavam numa época absorvendo isso, já existia essa cultura aqui ou veio muito de fora? Como que foi isso?
era muito forte, porque a gente sempre teve rappers bons aqui. A gente teve o Consciência Sexual, que é um grupo que o Brasil todo conhecia. Eu ficava muito feliz que eu viajei pro Rio, viajava pra Brasília, chegava lá, eles lotavam casa de shows, e antes de ter YouTube, Instagram, redes sociais, a galera amava Consciência Sexual. E era muito forte o rap. Só que culturalmente, como cultura hip hop, tinha caras que dançavam break, tudo separado. O rapper fazia o show, o break de vez em quando dançava no show. Só que não tinha a questão da cultura hip hop junta. Às vezes até tinha um evento de rua que tinha um MC cantando e o cara dançava um break, mas um lugar onde se juntou os 4 elementos da cultura para fazer, pensando como cultura hip hop, a casa de hip hop eu acho que ela veio nesse momento fazendo isso. Mas a cultura já acontecia, já tinha gente pintando na rua, pontualmente, mas esse lugar foi o lugar onde a parada juntou. Entendeu? Quais são os 4 elementos da cultura? Na verdade é o DJ, né, que é o lance da musicalidade, a discotecagem. O MC, que é o mestre de cerimônia, que é quem troca as ideias, quem de repente dialoga, começa dialogando nas festas, mas acaba sendo a pessoa que sempre troca ideia. O grafite, que é as artes visuais, as artes plásticas do bagulho. E o break, que é a dança, né, que é o movimento corporal ali, que é a expressão. São as 4 linguagens. Então, o DJ, MC, o break e o grafite. E aí, nisso, quer dizer, se eu entendi bem, a tua origem é mais da música mesmo, né? Você aprendeu a tocar uma porção de coisa, especialmente na igreja, já vinha de uma cultura meio musical de casa, e aí juntou com uma influência cultural do hip hop, e aí fez a tua própria arte. E aí começou a se interessar. Hoje, você trabalha com o quê? Quais são as suas linguagens? Eu trabalho com arte em geral. Em geral. Tipo assim, eu faço produção de festival de música, não necessariamente de rap. Eu faço espetáculo de teatro, eu faço organização de espetáculo de dança, mas eu trabalho com isso porque o hip hop me ajudou a qualificar como produtor cultural. Só que as linguagens artísticas que eu mais trabalho e mais tenho feito produção é as linguagens do hip hop. Então eu faço shows de rap, faço murais de grafite, entendeu? Aí às vezes promovo também atividades ligadas a break, entendeu? Então, tipo, eu tô muito ligado a esse lado cultural do hip hop. Eu tenho conhecimento de causa, e a produção cultural eu faço em geral. Porque lá na casa de hip hop, isso foi engraçado, na casa de hip hop, a gente não tinha quem fizesse o rolê pra gente. O rap não tinha esse reconhecimento que tem hoje. Apesar da gente ainda não ser a música que se toca na FM diariamente e tal, mas assim, era um bagulho que ficava mais no gueto e nas rádios comunitárias, né? Então não tinha quem organizasse os nossos eventos. Então eu fui um dos caras que estava lá e começou a organizar os eventos. E organizar de forma até mais formal. A gente precisava fechar uma rua, eu emitia um alvará, uma solicitação para a prefeitura, fazia um requerimento. Precisava escrever um projeto para mandar para uma instituição, eu escrevia o projeto. Precisa montar um festival, eu ia lá fazer o cronograma, fazia todas as necessidades técnicas do evento, tá ligado? Conectava a galera que ia fazendo isso sem pensar que isso era uma profissão de produtor cultural. Só que essa parada foi crescendo, que eu comecei a fazer isso para as instituições e ser contratado para isso. Entendeu? Então, trabalhei durante muitos anos fazendo atividade cultural para diversos lugares. Mas a habilidade que eu ganhei produzindo na periferia. Então, Lezé, isso é uma coisa que eu acho muito massa, assim, porque você começou, como acho que muitos artistas começam, fazendo a arte. E a arte, quase que por definição, é transgressora. E, de repente, você não apenas se legitima como uma liderança em Ribeirão Preto do movimento, mas você começa também a fazer parceria com o poder público. O poder público, em algum sentido, ele é quase que conservador por natureza, porque ele representa, digamos, o status quo. E aí, como é que você conseguiu não perder legitimidade na base e, ao mesmo tempo, fazer essa parceria, especialmente no setor educacional? Hoje você é um educador social também, você Sim. faz muito trabalho para vários, né, direitos humanos, educação, medida socioeducativa, tudo isso. Conta um pouco, quer dizer, como é que foi essa tua adaptação e como que você fez suas estratégias para não perder o contato com a base nisso? Cara, é impressionante. Essa pergunta me faz refletir um pouco, com profundidade, o que a gente vai fazendo. O meu lance é fazer. Como eu sou um cara que nunca fui acadêmico, hoje assim eu estudo, estou estudando gestão pública, me interesso por algumas questões, estudei um tempo de pedagogia,
eu fiz muita coisa, estudando e pegando informação de vários lados. Então, tipo assim, a minha relação com a educação foi porque, quando eu comecei a escrever, eu fiquei indignado de não ter me interessado. Na época que eu estudava, eu falei, mano, como que a escola não chama atenção para isso? Para escrita, para as questões históricas. Eu falei, caramba, eu passei pela escola e não prestei atenção nisso, porque a escola não teve uma pedagogia que foi inclusiva, que não valorizou o que eu tinha. Eu lembro uma vez que eu escrevi um texto, eu fiquei feliz de ter escrito o texto e tinha alguns erros ali. Só que não valorizaram o contexto, valorizaram os meus erros da escrita. E eu fiquei indignado, falei, não escrevo mais, então alguns textos. Só que aí depois, quando eu, na vida, como fui amadurecendo, eu falei, cara, eu vou contribuir dentro dos espaços de educação. E aí, tipo assim, automaticamente, eu sempre fui um cara que fui mediador de conflito até na minha quebrada, entre meus amigos, meu amigo me zoa, uns chamam de delegado, outros chamam de síndico, tá ligado? Porque a gente tem esse lance de querer trocar ideia, de resolver as coisas e tal. E aí nessas mediações que aconteciam, algumas vezes até mediações tensas em comunidade, que envolvia a questão de risco de vida e tal, eu comecei a expandir para os espaços de educação. Ah, pô, a escola lá, vamos fazer uma ação na escola. Aí ia fazer uma ação na escola e via que a galera, tipo assim, a gente consegue dialogar de uma forma que tem uma troca ali, porque às vezes a galera quer reunir um público de estudantes e não dá conta de dialogar, entendeu? E a gente tem uma linguagem que consegue dialogar com essa juventude na escola. E aí eu comecei a ver que isso dava muito certo. E aí em diversos momentos que tinha tensão dentro da escola ou nos espaços públicos, eu comecei a ser uma pessoa que as instituições ou os órgãos começaram a me convidar para contribuir para isso. E eu comecei a ter relevância e reconhecimento por isso. Então, foi assim, meio que sem pretensão, mas com o desejo de contribuir com esses espaços, né? Ao ponto de um dia eu estar numa produção, olha só que engraçado, eu estava produzindo o Festival do Café, que eu fizemos 3 edições do Festival do Café na fábrica, e eu estava no final da produção, me ligou um promotor, falou, Eliezer, hoje é sábado, estou saindo de uma escola pública, estava com 40 pais, e eu saí pensando em 2 coisas. Ou eu rasgo meu diploma e deixo a polícia militar instalar uma base lá, ou eu vou chamar o Eliezer e a gente vai pensar em alguma coisa para modificar o quadro de violência que é extrema que a escola tá. O promotor me ligou falando isso. Eu falei, caramba, ele falou, a gente pode falar? Aí ele me falou sobre um lance que estava rolando numa escola pública, assim, uma tensão gigante, que eu fui lá, ajudei o GEDUC, que é um grupo de educação, no Ministério Público, a pensar numa solução para uma escola, para modificar as relações entre juventude, estudante, professor, pai de aluno, e chamar toda a rede para pensar numa solução para isso. Então, tipo assim, é um lance meio que desafiador, cara, tá ligado? Porque a gente, ao mesmo tempo, o momento é tão louco que a gente, por mais transgressor que a gente fica querendo reforçar que as instituições são importantes, né? Tá ligado? Que não era muito o nosso desejo, ficar falando, pô, não, olha aqui, o Ministério Público vai ajudar. Não, eu quando eu tive o primeiro contato com o Ministério Público, por ser periférico, por ter tido irmão preso, vários amigos presos, eu achava que o Ministério Público só oferecia denúncia contra nós, periféricos. Aí depois eu entendi que o Ministério Público também está nessa função de proteger, mas eu não tinha essa visão. Aí depois a gente começa a ver que as tensões são tão grandes que a gente quer que as instituições cumpram seu papel e ajude as instituições a cumprir seu papel. Mas eu acho que muito que me fez estar nesse lugar foi esse compromisso, por ter vindo de onde eu vi, por ter esse compromisso nas entregas, né, de pegar esses desafios, de entrar numa escola pública onde você vê que é arriscado dialogar com alguns jovens que tá numa situação de violência ali, que ele reproduz da rua, do crime ou da família, e aí você vai e dialoga com a polícia, que às vezes não gosta muito da minha pessoa, assim, trocar uma ideia com eles para resolver uma situação que eles acham que devem resolver da forma deles. Então é a forma de se colocar e as entregas que a gente consegue fazer quando a gente se compromete com isso. Acho que aí me ajudou a ocupar esses lugares, assim, que são desafiadores, mas muito veio por conta dessa visão de mundo aí que a cultura contribui muito. E na tua visão, se a gente pensar no contexto da escola pública, você tem a percepção de que ela está ficando mais violenta, é isso? Cara, não, acho que são ondas, cara. A violência é muito louca, né? Porque hoje a violência é filmada, tá ligado? Isso que eu queria te perguntar, assim, hoje, o que você acha que são os gatilhos dessa violência? Tipo, o que
Onde que tá a fonte dessa? É reprodução da sociedade. O Brasil é violento demais, mano. O Brasil é violento e a galera filma muito a violência hoje. Aí, tipo assim, algo que ficava no lugar vai pra todo mundo. Entendeu? Tipo assim, essa escola mesmo que tava numa violência extrema, mano. Quando eu cheguei lá, dava pra fazer um filminho legal. Cara, eu fiquei vendo cada coisa bizarra, velho. Tipo assim, a galera criava situações para as meninas se pegarem e filmava e punha na internet. Aquilo gerava outras violências. Entendeu? Então, tipo assim, a exibição da violência também. Hoje eu fico triste. Eu acho muito irresponsável quando um jornal de uma TV aberta coloca uma violência numa escola. Uhum. Porque, meu, assim, eu acho que informar é outra coisa. Entendeu? Eu acho que a violência a gente tem que buscar medidas de punir, de entender o que está acontecendo de fato ali, mas, sabe, essa promoção da violência, mano, ela piora, assim, as pessoas ficam com mais medo, as pessoas querem reagir mais de uma forma que, mano, se acontecer isso, eu faço tal coisa. Entendeu? Então essa questão eu acho que as pessoas não estão mais violentas, eu acho que é que a gente exibe essa violência. Entendeu? Então tem gente que gosta de ficar compartilhando filme de violência. Tipo assim, Já ouviu falar dessas comunidades TCC? cara, não conheço não, mas eu sei que tem uma rede que a galera compartilha essas ideias de ódio. Né? Pois é, em algumas redes, tipo Discord, tudo isso, você tem essas True Crime Communities. E o que eles fazem é justamente isso, né? Tipo, pega um moleque que saiu atirando na escola, filma, mostra as fotos que o cara teve, não sei o que, isso aí serve de inspiração para os outros. E aí você tem umas coisas super malucas, tipo, né? Você tem quando você olha a sequência de selfies que os caras que entraram em Suzano atirando fizeram, é igualzinho os caras de Columbine lá nos Estados Unidos. Foi realmente reproduzido. Então imagino que isso aí faz parte um pouco da rotina ali. Tem isso que você está dizendo, o efeito inspiração, você fica exibindo violência e violência inspira violência, não é isso? E aí você consegue detectar isso e mediar essa... É importante mediar, né? Tipo assim, às vezes um conflito, ele tem vários lados do conflito. Nessa situação dessa escola foi muito interessante, porque um dia eu cheguei para os professores e falei, olha, eu tô aqui, eu vou para minha casa, eu não sou concursado, eu não trabalho para o Estado, vocês vão trabalhar aqui. Então, tipo, acho que todo mundo tem que se comprometer para resolver a questão da violência. Então, tipo assim, era uma escola que não tinha pertencimento, os alunos vinham de bairros distantes, então chegava ali na terra de ninguém, eles causavam. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, uma das sugestões, a gente estava trabalhando em rede, a gente chamou a saúde pública, chamou, tá ligado, o posto de saúde, porque tinha muito aluno que não tinha laudo psicológico, mas a gente vinha que tinha necessidade de ter algum tratamento e alguma intervenção ali na saúde pública. Tinha questão de segurança pública também, tinha questão da família e tinha o lance de quem trabalhava na escola, de se comprometer em resolver a questão da violência. Então, um acordo que eu fiz de proposta para essa escola foi o quê? Eu falei, olha, a gente vai ter que um número de professores se responsabilizar por alguns alunos, pelos piores. Para o cara entender que ele não está sozinho. Se ele entrou numa treta, você depois da treta, você vai lá saber o que aconteceu. Ouvir ele, deixar ele contar, às vezes não vai fazer juízo de valor, mas para ele saber que ele não pode, que ele vai ter que conversar e depois se conseguir fazer alguma mediação é importante. Para o cara não arrumar um tumulto e depois seguir a vida dele normalmente. Entendeu? Então entender o porquê da violência. Entendeu? Por que a escola tá violenta? Aí depois foi se entendendo que, era falta de diálogo da escola. Tipo assim, a escola não acatava muita coisa que o aluno fazia, entendeu? A escola não tinha pertencimento nenhum, os professores estavam em conflito entre si mesmo, todo mundo ali. Uma das coisas que era um diagnóstico até para a educação pública, não se dá para lutar uma escola com mais de 500 alunos, com uma coordenação pequena, um número pequeno de funcionários e vindo cada um de uma realidade de um bairro distinto e joga no mesmo lugar durante meio período e achar que vai dar certo. Sem as ferramentas, sem as paradas adequadas. Então é meio injusto com todo mundo que tá ali. Tá ligado? Um monte de molecada com um monte de problema que reproduz da rua, de casa. Vai dar merda. Escola grande é receita da merda. Entendeu? Agora, você também trabalha em uma rede particular de ensino. É muito diferente? Nesse grupo que eu trabalho, a ideia dele é a função social do grupo. Né? O Grupo SEB ele é gigantesco de educação e aí ele visa a contribuir com as escolas públicas mais vulneráveis. Então a gente tem um projeto lá que foi criado há 2 anos atrás, chama Abraça Minha Escola. A gente pega as escolas que têm baixo índice no IDEB e fica junto com ela, chama Abraça Minha Escola. Então a gente fica durante 1 ano, 2 anos, ajudando em questões pedagógicas, para que ela avance, entendeu?
E aí a minha ação é ajudar com que as diferentes realidades se conectem e contribuam, entendeu? E aí eu não interfiro muito dentro da escola privada. Algumas vezes eu sou convidado para trocar ideia, às vezes quando eu penso em algum tema relacionado a essa questão social, assim, eu sou convidado para falar, mas eu atuo como produtor cultural do instituto, que é o Instituto SEB, da fábrica, e contribuo num dos projetos sociais também, que é esse que é o Abraço Uma Escola, que visa pegar a escola periférica, baixo índice de IDEB e ajudar com que ela avance ali pedagogicamente. Porque a gente tem ouvido muito, não sei se aqui em Ribeirão tem ouvido menos isso, escolas particulares com suicídio, né, você teve uma escola em São Paulo que agora teve o segundo ou terceiro, nem tudo vai para mídia. Depois você tem o outro que ficou público agora, que teve um caso de bullying, que 37 estudantes foram suspensos, 4 foram expulsos. Aí, no ano anterior, uma outra escola famosa teve um caso de racismo lá, super constrangedor. Então a escola particular também passa por umas situações assim, né? Mas, por exemplo, escola pública, a gente não fica sabendo tanto de suicídio, né? É porque não tem, ou seja, os problemas são diferentes, ou tem, a gente não fica sabendo porque, por exemplo, tipo, a violência é tão mais aguda. Como é que você, digamos, traça um panorama dos problemas da juventude hoje? O que está pegando? Cara, eu acho que é um momento que geral, assim, entende mais essas questões do socioemocional, né? E a juventude tem sofrido, porque eu acho que é um turbilhão de informação, tá ligado? É muita ou cobrança, ou desejo por ter ou ser igual principalmente que se é publicado nas redes sociais, né? Pelo menos o que eu penso que a juventude em si, independente da classe social, é lógico que quem vem da periferia tem um peso maior, mas lá a família nem entende como algo que deve ser tratado, entende que o moleque fala, não, mas o moleque tá viajando, fica o dia inteiro no quarto, tá, não, tem que levantar, tem que trampar, é vagabundo, entende que ele tá emocionalmente ou psicologicamente abalado, entendeu? Então aí, tipo assim, se a vulnerabilidade for maior, às vezes vai pro álcool, pra droga, e a família não compreende, assim, aí vira outras coisas. Virou um bola de neve. Viram outras coisas. Mas a juventude em si, eu acho que requer esse cuidado, né? De se pensar essas questões do socioemocional. Eu acho que independente da classe social, né? Cada um tem um peso, mas na periferia aí é complexo porque não se trata como socioemocional, né? Entendeu? Aí tem várias leituras aí que às vezes nem se tem muito dado sobre, mas é algo que a gente vê, assim. É a rede de proteção. Eu mesmo, é muito louco você falar isso, que tem uma comunidade que eu atuei muito, que tem um cara que estudou comigo até o 4º ano, é morador da comunidade. Cara, eu vejo ele hoje, assim, eu fiz a leitura de um problema psicológico grave. E hoje, sabe aqueles caras que você vê que ele tem a minha idade, porque a gente estudou junto, é um cara barbudo que não corta as unhas, mas que ninguém nunca cuidou dele. Eu acho que ele não passou por psicólogo, não passou por um atendimento psicológico. E eu vejo ele na comunidade, ele tem dificuldade de olhar pra mim, ele não olha pras pessoas. Então, tipo assim, alguém que não foi cuidado. E eu acho que não se compreendia ali, que ele vê, o moleque é louco, deixa aí. Tá ligado? E foi crescendo, e hoje ele é um homem que vive lá, assim. Só que se ele tá se a família dele tem uma estrutura melhor, se compreende, tá ligado? Se passa por algum tratamento. Não tô dizendo que também quem tem esses problemas psicológicos assim na família de quem tem mais grana, tipo... Mas tem mais acesso. Tem mais acesso. Tem pessoas que realmente rompem com a realidade e tal, mas na periferia é abandonado e fica lá e já era. E não se compreende muito, não se aprofunda no problema, no real problema da pessoa. Entendeu? Então é complexo, na periferia é mais pesado, né? Entendeu? Então tem muito... Eu conheço caras que hoje são dependentes químicos, mas eu vi que tinha uma hiperatividade ali que a escola não compreendeu e não tratou. Tá ligado? E aí, na época da escola, eu lembro do que os caras aprontavam, mas por conta de... Não é toda pessoa. Hoje a gente sabe, que tem pessoas que você fica num lugar durante muito tempo, mano, ela rompe com aquilo ali, ela vai fazer alguma coisa, algumas coisas ela não... Entendeu? Então, tipo, não foi cuidado. Entendeu? Desencadearam outras paradas. Então, também essa questão acho que é muito louca. E, Lezé, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer, voltando agora para a tua arte. Quer dizer, é uma vida dupla? Você tem esse teu lado de educador social e o lado de artista? Ou você traz esses temas que você vivencia no contexto da escola, no contexto dessa mediação, também
para tuas letras, para tua música? Quer dizer, como é que você organiza na tua cabeça aí? Cara, minha música é isso também, tá ligado? A música fala de fé, fala de amor, fala de desejo, de coisa que a gente quer viver, fala dessa complexidade, entendeu? Eu consigo falar bastante, ser diverso assim nos assuntos, entendeu? Eu acho que tem algo que é interessante falar, que na época que 2007, 2008, a gente viveu uma violência muito grande mesmo, assim, eu morria vários moleques da minha quebrada, 2003, 2004, então, era loucura, tipo, morria muita gente, tipo, eu via toda semana 3 corpos. Teve uma época que eu percebi que eu tava perdendo a humanidade, tá ligado? Um dia eu tava comendo cachorro quente, tomando maçã no saquinho, aí mataram o moleque da rua de trás, eu fui lá, vendo o moleque morto e, tipo, comendo assim, eu falei, caramba, mano, que loucura. Tava naturalizado, né? Então eu cantava muito essa violência. Só que hoje as violências são outras, né? Então a gente vai entendendo, assim, que o discurso que a gente tem que entender que outros tempos, até o crime migra a forma de agir, a violência é diferente, a opressão é diferente, mas existe violência, existe opressão. Então a minha música meio que acompanha essa parada. E acompanha também a maturidade da vida adulta, né? Então você vai cantando outras coisas e tal, entendendo que você pode seguir falando só de uma coisa ou você pode ampliar. Mas a minha música fala de diversas Era uma violência mais física, agora mais psicológica, é isso? Como que você... tem, tipo, cara, tem a violência opressora, que é a violência que limita você a não dar um passo além do que acham que você tem que ter. Entendeu? Mano, você não pode estar em tal lugar, isso é violento. Você não pode ter tal carro porque não sei o que, é violento. Tipo... a violência que, tipo assim, que impede você de falar. Por mais que eu sou um cara que dialoga, às vezes eu exerço uma função que as pessoas não respeitam a minha posição. Isso é violento. Entendeu? Então, tem vários tipos de violência. E essa violência, às vezes, me fere, mas quando eu vou falar sobre ela, eu tenho que tomar um monte de cuidado, senão ofende as pessoas. Tá ligado? Outro dia eu fui numa reunião para fechar uma produção de um grande evento, convidei um amigo meu, e aí o contratante não conseguia conversar comigo como se eu fosse... perdão, bati no microfone. O contratante não conseguia conversar comigo como se eu fosse o contratante. E meu amigo era branco. E aí meu amigo percebeu e ficou assim, pô, é com ele que você tá fechando. Tá ligado? Isso é violento. E aí se eu vou falar disso com o cara não aguenta, aí eu que sou o negro que é raivoso, tá ligado? Então isso é violento. Então tem vários tipos de violência que a gente enfrenta. E aí a gente entende isso, coloca isso na música, coloca isso no nosso posicionamento, mas a violência, a gente fala muito dela. E quais são os seus próximos projetos aí pra gente já ir caminhando aqui pro nosso... Cara, eu tenho algumas músicas que eu pretendo soltar, que mostra um pouco dessa maturidade da vida adulta também, que eu sou muito musical, gosto de vários gêneros musicais, e aí eu pretendo ainda esse ano ainda soltar. E hoje eu tô assim, cara, eu sou um cara que contribui em alguns espaços, penso ainda nesse lance, nesses diálogos que a gente faz nos espaços. Eu no começo do ano eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu não quero mais fazer nada coletivamente, vou cuidar da minha família, tô meio estressado, acho que... Mas depois a gente vai vendo a conjuntura e fala, mano, não tem jeito. A gente tem que contribuir, então eu sou um cara que contribui muito se pensando em soluções na política, nas comunidades, nas instituições. Então eu sou um cara bem aberto assim, para atuar, é o meu desejo. Eu também estou fazendo uma transição, eu fico muito em Ribeirão e muito em Salvador, tenho pensado muito sobre isso. E isso tem assim, impactado também nas minhas decisões, na minha visão de mundo, pensando em Nordeste e São Paulo, reaprendendo algumas coisas. Então eu tô meio que nesse momento, assim, tenho feito música pra caramba, tipo, produzindo música na MPC, tocando instrumento. Hoje mesmo de manhã eu tava tocando Maria Rita no violão, mas eu pego o meu MPC, samplio algumas paradas e faço rap. Então eu quero juntar muito essas questões musicais que tenha um certo apelo assim para os arranjos musicais, mas não perdendo essa questão do rap que a gente faz periférico e continuar contribuindo aí, seja em comunidade, escola, instituição.
E também fazendo culturalmente, né, meu? Eu tenho curtido muito fazer trabalho que marque a vida das pessoas, assim, que contribua para a reflexão. E o ano passado a gente fez uma obra de grafite aqui na cidade, que é uma obra que coloca a mulher negra como mulher médica no atendimento, um dos maiores hospitais do país, né? Um prédio de 16 andares. Então, quero fazer obras que fazem as pessoas refletirem, né? Em frente a uma faculdade de medicina que ainda tem poucas pessoas pretas formando, mas as poucas que entram, ver uma mulher daquele tamanho ali, isso é importante. Então eu quero fazer coisa nesse sentido, que impacte mesmo, que faz as pessoas repensar e contribuir, mano. Contribuir no que aparecer aí. Porque minha vida, assim, por mais que eu sou um cara organizado, as ações são muito orgânicas, vão aparecendo assim, e aí eu me envolvo e tô seguindo em frente. Desejo fazer um último pedido para você. O nosso próximo convidado vai ser o Cachaça, dono do Cauim. Sim. E eu lembro que a gente organizou um evento do Leps que você participou, né? Que foi uma exibição daquele filme Extraordinário, né? Que ele fala da vida de uma criança deficiente. E depois a gente fez um debate e foi, né, quer dizer, uma exibição franqueada para a Rede Pública de Ribeirão, para os professores da Rede Pública de Ribeirão. Foi muito bacana, a gente conseguiu quase que encher, né, um auditório de 900 lugares, foi muito bacana. Nossa. Que pergunta você gostaria de fazer pro Cachaça? Mano, cachaça, velho. Deixa eu pensar aqui. Eu vejo ele, eu não consigo conversar muito, que a gente começa a conversar uma coisa, vai pro outro rumo, uma conversa. Cara, não sei que pergunta eu faria não, mano. Eu tenho que, assim, na verdade é um cara que eu tenho admiração porque essa questão do cinema é muito importante, né? Preservar a memória e preservar a memória do cinema, ainda mais desse cinema que tem esse apelo, porque a gente está num momento que a gente está tendo aí, vendo um filme que é importante para a história do país, as pessoas voltando aí no cinema assistir, e aí a gente, próximo a um golpe de Estado, então a gente vê a função social do cinema. Então ele levar a criança ao cinema, ele, pô, é massa, mano. Essa insistência em fazer projetos culturais, para mim, é alguém que tem que ser muito louco que nem ele é, senão não dá conta, tá ligado? Porque eu sei que a conta não fecha. Entendeu? Assim, se você for bancar um bagulho pensando financeiramente, então tem que ser alguém tipo Cachaça, mano, pra fazer, porque senão você vai trampar, vai fazer outra coisa, montar uma produtora. Então, não sei que pergunta que eu faria não, eu gosto de trocar ideia com ele e ele tem minha admiração, assim, por conta disso. Não sei o que perguntar. A gente conta isso pra ele, ele vai ficar feliz também. Então, tivemos aqui o prazer de receber MC Lezé, Eliezer Pereira, que é um dos maiores ativistas culturais aqui de Ribeirão, a grande liderança do movimento hip hop. Lezé, é um prazer ter tido você conosco, uma inspiração pra gente. Espero que a gente faça muitos projetos juntos no futuro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu gosto de trocar ideia, cara. Então, o podcast pra mim é convidar. Eu gosto de conversar até sem ser convidado. Se encontro na rua, já estica um papo. Chama pra conversar, então é um prazer, cara. Eu faço isso com alegria e sempre que precisar de algo, a gente está à disposição. Lezé, então, mais uma vez, muito obrigado. E deixo aqui um abraço a todos e peço que continuem seguindo o Café com Lepes e continuem seguindo o Lepes nas nossas redes sociais. Um abraço.